primeiramente, boa tarde. Hoje a gente vai questionar, né, fazer o questionário daquele TDzinho que eu passei semana passada, da galera do Paulo Benevides. Mas quem não é do Paulo pode ver que vai receber um TD no linkzinho embaixo aí do nossa descrição de vídeo. E a gente vai corrigir. São 6 questões sobre urbanização, uma coisa que a gente deu uma aula faz tempo, várias aulas sobre urbanização. E hoje a gente vai finalizar com esse TDzinho, né, que vocês já fizeram, claro, evidentemente. E a gente vai só corrigir. Quem não fez ainda, aproveita, faz antes do que esse vídeo, porque é bom que a gente entenda um pouquinho das aulas, tá ok? A primeira questão é sobre a questão do Enem, de 2014, né? Que a gente vai ler aqui, ó. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é a causa da especialização dos bairros e sua diferenciação social. Muitas pessoas não têm meio de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes. São progressivamente rejeitados para a periferia, como os subúrbios e bairros mais afastados. Então, o que ele quer dizer? Né? Quer dizer que nós temos umas centralidades e descentralidades. Né? Cada vez que quando você está mais no centro é mais caro, e cada vez mais afastados é mais barato esses terrenos. Então, as pessoas mais pobres, mais carentes, têm mais problema de você ficar no canto mais centralizado. Então, tem que ser cada vez mais afastado, como acontece em qualquer outro início de urbanização mundial. Né? Então, no Brasil, acontece dessa mesma forma, que as centralidades são onde tem a centralidade do centro da cidade, aldeota, esses locais estão mais expandidos, sendo que e aí começa a ter uma periferia maior, né, com precisa de ônibus, aquela coisa toda para as pessoas trabalhar. Então, vamos lá. Uma consequência geográfica no processo socioespacial descrito no texto é o quê? O que é que ele vai falar? A. É a criação de condomínios fechados de moradia. Então, a letra A é isso. Será que ele está falando de condomínio fechado? Condomínio fechado não é a coisa mais atual, né? Que as pessoas cada vez com medo, né, da problemática da segurança, aquela coisa toda, para as pessoas se sentem mais seguras dentro dos condomínios fechados, né? Então, letra A não está eliminada. Letra B. Letra B, a decadência das áreas centrais do comércio popular. Galera, mesmo se tiver, né? Mesmo se tiver essa decadência, acho que não, né? A gente cada vez as pessoas populares mais centrais, né? O centro da cidade ainda é mais popular do que antes, né? Ainda, né? Que a galera que tá hoje em dia as pessoas estão mais afastadas, né? A população mais rica começa a se afastar um pouquinho mais, entrando na região metropolitana, como por exemplo Fortaleza tem o Eusébio, né? Nós temos o Eusébio com 2 alfovides. Então você percebe que as pessoas estão se afastando mais para o oeste. E a centralidade fica para as pessoas mais carentes. Então acho que é muito difícil, porque ele ainda fala que é o comércio popular, né? O comércio popular ainda é bem forte nos centros, né, da cidade, né? Como acontece aqui no Brasil. Então, B elimina. Que é atualmente. C. Aceleração do processo conhecido como cercamento. Galera, cercamento. O que é cercamento? Galera, cercamento não tem nada a ver com urbanização, beleza? Ainda era no tempo feudal, né? Do feudalismo. E o que acontecia? Antigamente, acho que vocês já assistiram filmes... Acho que vocês já assistiram filmes sobre Idade Média, né? Tem a floresta do lado e tem a cidade ali central, né? Então, praticamente é daquela forma. Então, foi como é que começaram a fizer. Eles começaram e as pessoas faziam o quê? Plantavam naquelas regiões e os outros cantos iam caçar, né? Tal. E agora não tem mais, porque eles começaram a cercar. E aí tem os grandes latifúndios, né? Na Europa, principalmente, né? Que é aí onde tem a Idade Média, que é o cercamento. Então, eles começaram a pegar aquelas florestas que era que você assistia na Idade Média e começaram a cercar. Então as pessoas começaram para caçar, tem que falar com o dono para você caçar lá os animais, ou, né, um porco, né, então javali, que existia muito naquela época. Então, infelizmente, cercamento não é urbanização. Cercamento ainda é o finalzinho do feudalismo, né, que principalmente aconteceu isso. A galera começaram a vir para o urbano, graças à industrialização, mas também porque não tinha terrenos. Então, os terrenos eram dos grandes latifúndios europeus. Né? Então, C também elimina. D. Ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Então, nós temos esse nível até hoje, né? As pessoas começam a ter uma centralidade, as pessoas trabalham no centro, na aldeota, como no Ceará, estou falando um pouquinho de Fortaleza. Então, as pessoas começaram a pegar ônibus, né? E esses ônibus começaram a ter um deslocamento maior. Então, as pessoas que não têm dinheiro, não têm condições, começam a morar mais na periferia ainda e precisam de mais tempo para deslocar. Aí você entra 8 horas da manhã no trabalho. Se você mora na Messejana, como a gente está um pouquinho, a gente precisa ter no mínimo 1h30 sair antes. Então, 6h30 você tem que sair de casa
para tentar chegar 8 horas, e às vezes nem consegue, né? Porque nós temos um trânsito meio caótico, aquela coisa toda, né? Então, é isso que ele fala. Então, a gente tem cada vez mais deslocamentos mais difíceis, né? Cada vez mais fácil, porque a pessoa tem mais carro, aquela coisa toda, e isso acontece. Então, a primeira questão é letra D, né? Então, vamos lá. Então, vamos só para a E, para a gente ver o que é que a gente tem. É a contenção de ocupação dos espaços sem infraestrutura satisfatória. Contenção, galera, teve uma contenção, a galera não tinha para onde ir, vai para outro canto. Exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós temos uma área de morro, não tem para onde morar, vai morar no morro. Então, contenção, não existia contenção. Para onde é que essas pessoas iam? Ah, vai ir e a cara acaba. Não. Aquelas pessoas que foram para lá porque não tinha para onde ir. Exemplo, a pessoa vai para a periferia porque não tem dinheiro. Primeiro, né, não tem dinheiro para ir para uma centralidade, né, próximo do trabalho, e também não tinha condições, e nesses locais que tem nova preferida não tem infraestrutura, né? Então, essa a gente tem terreno. Então, não tem a contenção, liberou realmente, deixa lá, e depois a gente resolve, né? E até hoje não resolveram, né? A população, nós temos esse problema aí da favelização do Brasil dessa forma, né? Deixaram jogado lá e não tem infraestrutura, e as pessoas cada vez sofrendo, cada vez precisando de necessidade maior, e não tem isso, tá ok? Então, a primeira questão, letra D. Né, acho que dá para vocês perceberem um pouquinho. Tá ok? Segunda questão. Segunda questão vai falar um pouquinho do Souza, né? Que é Caminhos das Alternativas, né? Que ele vai ler passado sobre a mobilidade urbana. Olha, vamos lá. Pensar mobilidade urbana vai muito além de restrição de circulação de automóveis. Amplia o número de ciclistas ou linha de metrô e prioriza os transportes coletivos, em detrimento a particular. Significa também encontrar alternativas de inserção de segurança e confortável de todas as pessoas na dinâmica da cidade, oferecendo múltiplas possibilidades para que ela possa ocupar espaços públicos por ele circular, transformando esse processo numa experiência rica de interação e integração social. Essa talvez seja o sentido mais profundo do conceito de mobilidade urbana. Deve ganhar, enriquecendo o seu próprio significado que possa atribuir à ideia de urbanidade e cidadania. Então a gente está falando um pouquinho de mobilidade urbana, coisas que a gente tem, né? Hoje o centro não é mais o foco, a gente tem que ter uma descentralização desse centro, como a gente acontece em Fortaleza, a gente tem muita descentralização do comércio, então a gente tem essa mobilidade um pouquinho maior, a gente tem serviços não mais no centro da cidade, né? Você percebe que o Messejano hoje é um subcentro dos maiores que tem de Fortaleza, né? Hoje você não precisa mais ir para o centro da cidade, e isso chama de mobilidade urbana também, né? Não é só chegar lá e ter umas, né, como o nosso prefeito Roberto Cláudio, né, quatro ciclistas, não, mobilidade urbana é as pessoas andando de bicicleta, né? Não é só isso, né? Também tem que ter também coisas, serviços, ter comércio, também ter fora dessa urbanização, para não precisar as pessoas saírem para o centro. Não precisar as pessoas saírem para um centro, né? Ou eu falo centro da cidade, mas uma centralidade, né? Então as pessoas começam a ter. E aí começa a ter subcentros. Fortaleza a gente tem subcentro. Parangaba é um subcentro muito forte. Nós temos 2 shoppings. Messejana, como eu já falei para vocês. Aldeota também é um subcentro. Que está um pouco do centro, mas considera como subcentro. Montes é um subcentro, então as pessoas não precisam mais ir para o centro da cidade. Tem serviços nesses locais, né? Então não é à toa que vocês vão para o shopping da cidade. Hoje o serviço de Detran, serviço de documentos, né? O do título de eleitor, como aconteceu, né? Todo shopping tem uma parte para você renovar seu título de eleitor. Então é essa coisa que chama de mobilidade urbana. Você não precisa mais ir para lá, né? Então você começa a ter uma distribuição desses serviços fora, né, da centralidade, né? Então bancos, né, como vocês sabem, bancos agora tem todas aquelas coisas, aqueles taxazinhos de 24 horas, é também considerado uma mobilidade urbana. As pessoas não precisam sair mais para ir para fazer seus negócios ou seus serviços, né? Ó, vamos lá. Um efeito sobre o modo de vivência no espaço geográfico ocasionado pela política de promoção da mobilidade urbana é. Então, o que ele está falando? Né? Vou ler de novo. Né? Um efeito sobre o modo de vivência do espaço geográfico ocasionado pela política de promoção de mobilidade urbana é. Então, ele está perguntando qual é a política que eles fazem. Né? Então, vamos lá. Letra A. A concentração de pessoas e moradias nas áreas centrais da cidade. Então, galera, como eu falei para vocês, né? Nós estamos falando de saída da centralidade. Então, ele não está falando de entrada, ele está falando da saída. Então, isso aí já elimina a letra A. Né? B. A diminuição de condomínios fechados e autossegregados. Galera, então,
nós estávamos falando nesse instante de condomínios fechados, né? Cada vez mais as pessoas estão mais com condomínios fechados, mais com medo, autossegregados, então não tem esse negócio de diminuição, né? Tem um aumento, né? Que as pessoas estão mais afastadas, mas, exemplo, as pessoas que moram no Eusébio, no alfabeto do Eusébio, ela nem precisa muito sair de lá, porque lá tem bancos, tem tudo, então ela não, então são autossegregados realmente, né? As pessoas são autossegregadas. Então não é diminuição, é aumento. E a letra C, a descentralização dos serviços e a menor necessidade de deslocamento. Então, letra C, vamos lá, ler de novo, a descentralização dos serviços e menor necessidade de deslocamento. É isso que a gente estava falando, né? Você tem menor necessidade, você mora na Messejana, você não precisa mais ir no centro da cidade. Você tem um shopping da Messejana, você tem um centrozinho, o centro da Messejana, né, onde tem todos os serviços possíveis de bancos, de comércios, né, de também outros comércios que a gente pode falar aqui, né, principalmente de automóveis, né, aqui no Messejana a gente tem muito peças de automóveis, né, porque a gente é a população mais carente, então a gente tem carros também mais pobres, então a gente tem a troca de peças maiores também. Então pode perceber que aqui a gente tem muito esses serviços, né, serviços de automobilísticos. Então vamos para a letra D, a C já é a questão certa da segunda questão. Então a letra D, vamos lá, a distribuição de veículos automotores para todos os estratos sociais. Quer dizer que o governo deu carro para todo mundo, né? Que eu acho que é a mais difícil de tudo, né? A gente tem os ônibus tal que está melhorando, mas ele não tem um carro para todo mundo, ele vai dar lá, tá? Pode até, como o governo lulismo, né? Pode ter dado uma chancezinha ali para as pessoas comprarem seu carro, mas isso não é chamado de mobilidade urbana, né? Então, totalmente diferente, né? E a letra E chama de reordenamento das paisagens no processo gentrificativo, gentrificação, né? Então, também não, porque está falando da paisagem, vai mudar a paisagem por causa da mobilidade urbana, vou ali que é mais bonito, tá? Não tem nada a ver com isso. Vai mudar uma paisagem, essa Messejana, vou mudar minha paisagem para as pessoas não saírem daqui para ir para o centro, né? Isso aí não tem nada a ver. Então, a letra que vai ser da 2 é a letra C. Né? Vamos lá para a terceira também, que é do Enem 2014. Adorei a questão do Enem, porque falou muitas coisas sobre centralidades, então adorei essa parte do Enem 2014. Vamos lá. O mundo dos fatos geográficos inclui não somente o clima, as propriedades agrícolas, os povoamentos, as nações-estados, mas também os sentimentos, os conceitos e as teorias geográficas. Então, o texto apresenta uma perspectiva de análise de uma mudança espacial a partir de outros fatores, que não apenas físico e social, onde quer dizer o quê? Que ele está falando o que é os fatos geográficos. Então, ele tem que dizer que os fatos geográficos são o quê? Não inclui não somente clima, propriedades agrícolas, povoamento e nações-estados, mas também sentimentos ou conceitos da teoria geográfica. Né? Então, não é só chegar lá e dizer assim, a população de Fortaleza é X, então a característica é essa. Não, isso é um teoria geográfica. Não é só isso, tem também outros fatores. Então, vamos lá. O texto apresenta uma perspectiva de análise da mudança espacial a partir de outros fatores, que não apenas físico e social, onde, vamos lá, a análise do espaço geográfico compreende o aspecto físico, social, simbólico e incide sobre a produção da paisagem humana. Então, olha aí, lê de novo a letra A. A análise do espaço geográfico compreende um aspecto físico, social e simbólico, que incide na produção das paisagens humanas. Então, tem esse critério muito grande, né, de a gente ter essa coisa do simbolismo, né, do simbolismo onde você mora. Então, ele entra todos os fatores, né, entra o fator físico, social, simbólico, né, que incide na produção. Então, a terceira questão é a letra A do nosso TD, de urbanização. B, vamos lá, B. Os aspectos físicos da paisagem, como o clima, relevam a dinâmica dos fatos geográficos, compreendido numa pluralidade conceitual. Ele está falando só de espaço físico. Cadê o espaço? Ele não falou de simbólico, ele não falou de social, só falou de espaço físico. Geografia não é só espaço físico. Embora tenha que ter, mas não apenas isso. Então, ele não está errado, mas também ele não complementou. Então, vocês têm que perceber que essa questão nenhuma está errada. Só que está faltando um complemento, está faltando alguma coisa para essa questão ficar completa como a letra A. Né? Que ele fala social, ele fala simbólico, ele fala físico. Já os outros não. Os outros podem, quando você for ler A, B, C, D e E, você percebe que ela vai faltar um desses três.
ou vai falar só de uma, ou falar de duas e faltando outra. Então ele não vai falar de todos como completo, né? Não quer dizer que ele está errado, mas não só é aquilo. Tem que ter mais coisas, né? C. A dimensão simbólica do espaço é aprendida pelos sentimentos. Constitui uma nova perspectiva espacial, no sentido que revelam as propriedades da paisagem. Então, galera, simbólico entra, mas também não é só isso, como ele fala na C. A gente tá percebendo que eles colocam uma questão dessa, que não está errado, claro, evidentemente, mas ele não é completo. Completo é a letra A, que ele fala dos três. Né? Então, D. Para aprender o espaço geográfico em sua totalidade, é necessário identificar os aspectos físicos e da paisagem expressa no clima, povoamento e uso do solo. Outra coisa, né? Faltou o simbólico, faltou o social, né? Então a gente está falando só do aspecto físico. A mesma coisa, eu só não estou lendo só para complementar, mas A, B, C, D e E são as mesmas coisas. Ele pega só um assunto e foca nele, né? Mas não é dessa forma, tem que falar dos três. Então por isso que a letra A é a correta. Letra E. O mundo dos fatores geográficos constitui de elementos simbólicos, aprendido pela teoria de conceitos geográficos. Revelam a complexidade da dimensão espacial. Mesma coisa, constitui só de elementos simbólicos. Cadê os outros elementos? Né? Mesma coisa do outro. Na verdade, a E é muito igual a C. Né? Então, ele fala só muitas palavras, claro, bonitas, né, tal, mas não muda muito a nossa compreensão. Né? Então, a terceira questão, letra A, de novo, para a gente não esquecer. Vamos para a quarta questão, mas para a quarta questão vocês têm que saber o que é Ilha de Calor. Eu acho que todo mundo já viu Ilha de Calor, tem no livro de vocês, mas a gente vai ter uma olhadinha aqui. Ó. É dessa forma, a Ilha de Calor, né? A gente tem uma perspectiva maior, né? Rural, centros de cidade, parques e zonas residenciais, né? Aí é o nível de temperatura, isso é considerado uma ilha de calor. Então vocês percebem que nós temos todos esses tipos, e aí você percebe nessa linhazinha vermelha, que está passando a temperatura da cidade. Então, no centro, né, na centralidade, é muito quente. Aí, quando você vai afastando, você tem uma diminuição menor da temperatura, né? Então, você chama de ilha de calor, né, quando tem esse processo, tá ok? Só para vocês perceberem o que é uma ilha de calor. Mas vamos lá. Aí, vamos ler. A quarta questão. O fenômeno ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima, pelos processos de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, no qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua cidade. Né? O texto especifica a importância das alterações socioambientais comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre. Vamos lá. Como ocorre esse fenômeno? Letra A. Pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes da canalização. Então, galera, no central aí, no centro da urbana, que a gente vai colocar aqui de novo, nesse centro tem o rio, né, tá sendo normal, tá sendo normalizado, meio difícil, né, então não tem essa normalização. Né? Então, vamos lá, letra B. Pela recomposição das áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Galera, vocês já viram essa figura, então não tem realmente uma recomposição das áreas verdes, né? Tem a destruição da área verde, né? Então você percebe que tem uma destruição dessas áreas no centro da cidade. Né? Então vamos lá para a letra D. Letra C. Pelo uso material de alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Galera, no topo do edifício não quer dizer nada, porque vai passar, vai chegar no solo. Quando chega no solo, vai ficar quente. No topo do edifício, vai diminuir, beleza, mas está lá em cima. O quente vai chegar. Então não vai ter muita coisa pelo topo do edifício. As pessoas estão colocando veio, estão botando água, por nível de reflexão maior, mas quando chega lá, o sol não chega, o vento não chega nessas cidades, né? Porque os prédios não deixam. Então não tem muita diferenciação. Tá, ok? Então letra C também é eliminada. Letra D. Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Então, quer dizer o quê? Que você tem um solo, né? Na verdade, não tem nem solo mais, né? Nós temos construções nesse solo. Então, não tem quando o sol bate nesse solo, ele fica, né? Como tem a cidade, ele não tem uma reflexão. Ela bate e fica, ela reflete muito pouco. Então, quando você tem uma coisa que reflete pouco no solo, quer dizer que fica mais quente. Você não tem nenhuma planta, você não tem nada para você ter uma temperatura menos. Então, quando você bate no solo, que é, na verdade, concreto,
Então você deixa de refletir, ele começa a aquecer e fica mais quente. Então você percebe muito bem sobre isso. Então, letra D. Então, a letra D, essa questão do Enem 2011. Letra E, pela construção de vias expressas, gerenciado o tráfego de terrestre. Galera, via expressa não tem nada a ver de calor, ele vai ter uma rapidez só, que ela vai ajudar, tal, vai fazer metrô embaixo, tal, mas não vai mudar muita coisa se tiver ou não tiver essas vias expressas. Então, ela vai ter esse problema lá no centro da cidade, a saída de calor. Tá ok? Então, letra D. Vamos para a quinta questão. A quinta questão vai falar o seguinte, é do Enem 2013. Embora haja dados comuns que dão a unidade de fenômeno da urbanização na África, na Ásia, na América Latina, os impactos são distintos. Cada continente tem mesmo dentro de cada país. Ainda dá modernizações que tem ao mesmo conjunto de inovações. Quer dizer o quê? Ele está falando que o texto aponta para a complexidade da organização em diferentes contextos socioespaciais. Comparando organizações socioeconômicas das regiões citadas, a unidade desses fenômenos é perceptível no aspecto. Quer dizer o quê? Está perguntando qual é o aspecto comum da Ásia, da América Latina e da África. Tem uma perspectiva. Ele está falando qual é o aspecto comum dessa nova urbanização que nós temos agora. Né? Todos eles são organizações tardias. Mas qual é o aspecto igual? E tem um aspecto igual. Qual é esse aspecto? Né? Então vamos para a letra A para a gente ver. Ele está dizendo que o aspecto é espacial, na letra A, em função do sistema de integrados, que envolve as cidades locais e globais. Será que é espacial? O Brasil é igual, praticamente, eu vou falar até, é igual um país da África, né? Espacial? Não, o Brasil é muito grande, então não tem nada a ver com espacialidade, né? Porque nós temos cidades globais, claro, evidentemente, mas nós temos cidades periféricas também. Então, ele não quer dizer que é igual. Não, tem a sua diferenciação no espaço, né? Tanto faz no Brasil como na Ásia ou alguns países da África, né? Então, ele não é espacial. B. Cultural, em função da semelhança histórica das condições de modernidade econômica e política. Cultural. Tem nada a ver, galera. Nós temos a cultura da América Latina, nós temos a cultura africana, nós temos a cultura asiática. São diferentes, são distintas. Então, ela não vai ser igual, né? Vai ser a mesma organização graças à cultura que teve no passado. Então, a gente pode ter, vai ter algumas coisas parecidas, mas igual não existe, né? Então, semelhança histórica, não. Cada um foi moldado de uma forma, né? Cada um foi urbanizado de uma forma diferente, demograficamente, né? Culturalmente, desculpa. Letra C, demográfico, em função das localidades maiores aglomeradas de urbanos. Continuidade de fluxo de campo-cidade. Então, letra C de novo. Então, o que ele vai fazer? Ele é demográfico, quer dizer que sempre tem aquela diferenciação do campo e cidade. As pessoas têm um êxito rural. Sempre ocorreu um êxito rural, tanto faz ser na Ásia, como na África, como na América Latina. Então, nós temos esse fluxo que ocorreu demograficamente. As pessoas começaram a sair desse fluxo. Então, letra C. Então, a semelhança que tem dos países africanos, da América Latina e asiático, ele quer dizer que são demográficos na urbanização. As pessoas saíram do campo para a cidade. Nós tivemos o êxito rural. Então, a letra é C. Né? Então, a letra C na questão número 5. Vamos lá, ler o resto só para a gente ter a ideia. D. Territorial. Em função da estrutura organizacional e planejamento das cidades, que atravessaram as fronteiras nacionais. Não é, né? Porque não tem nada a ver com territorial. Quer dizer que uma cidade ele é tão grande que ele passa num país. Não existe isso, né? Então, a gente tem as fronteiras aí para defender essas coisas. Então, não existe essas coisas de territorial, né? Porque nenhuma cidade cresceu ao ponto de passar para outro... Nenhum país passou para crescer para outro país, né? Ela começou a tomar de conta, né? Acho que ainda não existe isso. E não vai existir tão cedo, porque nós temos aquele critério de territorialidade, né? Tem os limites dos países. Então, acho que é mais difícil você acontecer um negócio desse. Letra E. Econômico, em função da revolução agrícola, que transformou o campo e a cidade e contribuiu para a fixação do homem ao lugar. Será que o homem ficou no campo, né? Graças a essa coisa, né, da agricultura? Não aconteceu, então não é econômico, né? É mais um êxito rural, é mais demográfico que aconteceu, porque tudo acontece diferencialmente, né? Econômico é diferencial também. Países cresceram mais rápido, países que cresceram devagar, então não tem nada a ver com a economia. Então,
A quinta questão é a letra C. Né? Então vamos para a última questão do TD, que é questão 6, Enem 2013. Também a gente está fazendo algumas questões do Enem para vocês perceberem como é que vai ser. O servo pertence à terra e rende fruto ao dono da terra. O operário urbano livre e ao contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, por partes. Vende em leilão de 8, 10, 12, 15 horas de sua vida, dia por dia, o que é melhor pagar ao proprietário da matéria-prima, dos instrumentos e de trabalho dos meios de subsistência. Isso é, ao capitalismo. Né? O texto indica, né, que aí é um termo do Marx, o trabalho assalariado, né, e o capital. Ele fala que o texto indica que houve uma transformação do espaço urbano e rurais com a implementação do sistema capitalista e devido à mudança tecnossociais ligado ao. Então, a gente começou a ter uma mudança, né, também de relações de trabalhos, né, que a gente tem essa urbanização, a pessoa era agricultura, ele plantava tal, e agora não. Agora ele vem do quê? Ele vem do sua força de trabalho. Então nós tivemos essa mudança social, chama de mudança técnico-social. Vamos lá. Devido ao agrário, ao regime de servidão? Não, a servidão a gente tem o feudalismo, né, que o cara é servil, tal, então não conta muito sobre a função do capitalismo ou a função do trabalhador assalariado. B. O aumento da produção rural e que fixou a população nesse meio? Por ter aumentado a produção, aumentou a produção rural, mas a população teve que sair, né? Então, grandes latifundiários ficaram, como a gente estava falando um pouquinho do cercamento, e a população teve que ir para a cidade. C. Desenvolvimento da zona urbana e as novas relações de trabalho. Que é essa, né? Nova relação de trabalho. A pessoa passou a ser, ela serviu, ele plantava e dava uma parte para o dono da terra, e agora não, ele vende a sua força de trabalho, como você tem no texto. Então, a letra também é a letra C, né? A letra C, que é o desenvolvimento das zonas urbanas e novas relações de trabalho. Então, vamos lá para a letra D. O aumento da população das cidades, associado ao regime de servidão. Falando de novo, teve servição? Não, as pessoas estão vendo fazer trabalho, não está sendo servido, né? Não são servidão, não é regime de servidão, desculpa. E letra E, o último, desenvolvimento da produção urbana associada a relações de serve de trabalho. De novo, falando de serve de trabalho, galera. Relação de trabalho é assalariado. Quando chega na organização, chega assalariado. Nenhuma pessoa é serve e outra coisa vai produzir por isso, não. Ele vai receber, ele vai vender a força de trabalho. Então, a letra vai ficar a letra C, realmente, da questão C. Questão 6, letra C. Galera, é o seguinte, a gente finalizou um pouquinho aqui sobre as 6 questões do TD, mas eu tenho uma coisa para falar. Saiu um edital já, hoje, vou botar o link aqui agora, o edital do Enem. O Enem vai ser a prova normal, presencial e também virtual. Então, a gente saiu os 2 editais hoje. Esse próximo mês de abril vai começar a isenção, eu não sei como é que vai ser essa coisa, mas já saiu o edital, vou botar aqui agora para vocês. Teve alguns alunos que discutiram sobre isso, né, como é que vai ser esse negócio de digital e tal. Eu li também, não vi muita diferença, não sei como é que vai ser ainda, eles estão decidindo ainda, mas como é que você bota no edital sem decidir algumas coisas, né. Mas, tá aí, começou, vai ser em novembro a prova presencial e em outubro a prova vai ser, e a data eu vou colocar aqui para vocês aqui na descrição também, vai ser o virtual. Então a gente vai perceber como é que vai ser isso. O Paulo Benevich também vai olhar como é que vai ser esse negócio já que em abril foi decidido agora que não vai ter aula. Então não sei como é que a gente vai fazer esse negócio da isenção de vocês, mas a gente vai tentar o máximo ajudar vocês virtualmente, ok? Então, boa tarde e bom estudo para vocês.